Brecha aberta, porque o nosso podcast tá no ar. Olá, meninas. E aí, galera? Tudo bem? Tudo certo? Estamos de volta, Thay. Ai, até que enfim. Tava com saudade, Passei Não. por uma fase bem difícil aí. mas Agora estamos tá tudo aqui. certo. Agora é pra valer. Voltamos com os nossos episódios. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial, enfermeira Camila, aqui de São Lourenço do Oeste. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Cami. Obrigada, meninas. Tudo bem com você? Tudo bem? Tudo certo e com você? Tudo ótimo. Certo, agora estamos Que bom. bem. Que bom. Cami, Que conta um pouquinho pra nós sobre você, como tudo começou, por que você escolheu a profissão de enfermagem, se tem algum histórico na sua família, porque a gente sabe que geralmente enfermeiros, médicos aí sempre são guiados por familiares que vêm aí da área de saúde. Onde você se formou, quanto tempo você tem de profissão, enfim, fala um pouquinho aí sobre você. Então, eu não tenho ninguém na minha família que é dessa área, né? Até porque, na época que eu comecei a estudar, na minha cidade, que era uma cidade pequena do Rio Grande do Sul, poucas pessoas faziam ensino superior, né? Poucas pessoas conseguiam chegar até lá. Então, eu fiz a faculdade em Ijuí, que era uma cidade a uns 200 quilômetros da onde meus pais moravam. Eu tive que morar para lá muito cedo, né? Bem jovenzinha. E terminei minha faculdade lá e logo em seguida já vim para cá. Então, fazem 18 anos que eu sou formada. Eu fiquei poucos meses lá e já vim para cá. Então, fazem quase 18 anos que eu trabalho aqui em São Lourenço, né? Nessa profissão que eu escolhi. Na verdade, foi uma coisa meio ao acaso, né? Eu sempre quis fazer engenharia. Engenharia sempre foi o meu sonho. Civil? Uma engenharia, né? E aí, na época, tinha muito aquela coisa de que, engenharia é um curso masculino, né? Então, vamos escolher um curso feminino. Então tá, então vamos fazer enfermagem, né? Era o curso mais feminino que tinha próximo da minha casa. Então, eu acabei fazendo. Mas eu acho, na verdade, que a enfermagem, ela me escolheu. Eu gosto muito do que eu faço. Eu adoro ser enfermeira. Eu gosto muito de cuidar das pessoas. Essa é a essência da minha profissão. Eu me sinto muito realizada no que eu faço, né? Eu hoje não pensaria em fazer outra coisa, né? Eu faço outras coisas. Esqueceu a engenharia. Artesanato, eu gosto muito da parte da arquitetura, essas coisas assim. Mas eu não me vejo em outro trabalho. Eu acho que realmente eu me encontrei, né? E a minha mãe sempre dizia que a gente precisa gostar do que faz, né? Então, quando a gente gosta do que a gente faz, Faz tá bem tudo feito certo, também, né? Nunca pensou em desistir? Pensou em algum Não, momento? nunca pensei em desistir. E também nunca pensou em fazer medicina, da Cami? Não, nunca Não? pensei em ser médica. Não. Eu sempre fui muito feliz naquilo que eu estava fazendo, né? Eu me encontrei na minha profissão. A gente sabe que às vezes tem alguns desafios, mas eu tive muita sorte. Eu sempre tive muita sorte, assim, né? Eu me formei, logo já comecei no emprego, né? Então, assim, foi tudo muito rápido, muito fácil. Foi numa visita, né, a um familiar que morava aqui, a minha irmã. E a gente foi ao posto de saúde, encontramos lá o prefeito que estava assumindo na época. Ele pediu o que eu fazia, eu falei que eu era enfermeira, eu ia começar a trabalhar em Xanxerê, e aí acabou que fiquei por Deu aqui, certo. né? Fiquei por aqui. Eu pensei muitas vezes em ir embora daqui, claro, para ficar próximo da minha família, né? Dos Eles meus ainda pais. moram lá. Hoje eles moram aqui. Há 3 anos eles estão morando aqui em São Lourenço. Puxou eles. Trouxe eles para cá. Mas assim, eu fiquei muitos anos sozinha aqui, né? Então, o ritmo de vida, os costumes, bem diferentes da onde eu fui criada, né? Então, eu sempre pensava em retornar. Mas quis o destino que eu ficasse, encontrasse meu marido aqui, constituísse família. Eu tenho 2 filhos hoje, né? Sou casada. Então, a gente vai ficando, vai se adaptando, né? Vai criando Raízes. laços, raízes. Eu fui muito bem recebida em São Lourenço. Uma cidade muito receptiva. Tenho muitos amigos, muitas pessoas que eu conheço aqui que me ajudaram muito, né? A eu conseguir ficar e dar seguimento. Recebemos né? muitos elogios, inclusive. Muito Eu obrigada. falei muito bem de você pra Camila. E É outras verdade. pessoas também falaram pra ela de ti.
Que bom, É que bom. porque, né, a gente... Mas é isso que você falou, né, Cami? Quando a gente faz o que a gente gosta, a gente trabalha feliz, né? E Com isso certeza. é reflexo para os seus pacientes e para as pessoas que procuram, né? Sim, eu sempre procuro pensar assim que como eu gostaria de ser atendida. Né? Ainda mais na Como saúde, eu, né? né? Quem procura nunca está numa situação boa, né? Ninguém vem até você porque, ai, tô super feliz. Todos têm alguma dor, né? Alguma dor, seja ela física, Emocional. psicológica, emocional, alguma coisa. Eles sempre procuram um auxílio. E geralmente é a enfermeira que eles encontram, né? Num primeiro momento. Uhum. Então a gente Eles têm que precisa ter ter os os olhos e o coração bem aberto para O atender lado essas pessoas. psicológico bem Com preparado certeza, também, né? com certeza. Tá frio, meninas? Tá frio Tá aí, Cami? louco. Não, tá bom. Não? É que eu, né? Falar que tá frio é... Qualquer coisa é vida. Mas, Cami, aí após a formação, você fez uma especialização também, isso? Sim, saúde pública, Saúde né? pública. Mas isso depois que eu já estava aqui. Fez concurso aqui? Eu fiz o concurso, eu trabalhei um ano por Contrato? contrato, e aí logo depois saiu um concurso, porque na época quase não tinha enfermeira também, né? E aí acabou que veio aquela determinação para que fizesse concurso público, e aí foram concursados muitas pessoas pelo Brasil inteiro, né? para as equipes de saúde da família, que na época era PSF, era Programa Saúde da verdade. Família, hoje é Equipe de Saúde da Família, né? E eu trabalhei por muitos anos numa equipe de saúde da família, no São Francisco, foi lá que eu comecei a trabalhar, trabalhei 10 anos lá, depois trabalhei no interior, aí vim trabalhar aqui na cidade, daí na parte mais da auditoria, a parte mais burocrática, né? Hoje eu trabalho com a parte de oncologia e da alta complexidade do município. Então, é isso que eu faço hoje em dia, né? É uma parte voltada mais para a parte mais burocrática, né? Eu ainda faço a dermatoscopia, que é uma parte com pacientes, assim, atendendo pacientes, mas o meu foco maior é com a oncologia, que são os pacientes oncológicos, né? Que é localizada onde? Na Policlínica Na Policlínica Municipal. mesmo? Isso, trabalho aqui na unidade central. Você vem, em relação a isso, Cami, tu percebe que ao longo dos anos aumentaram muito os casos de câncer ou talvez seja uma impressão nossa de fora? Assim? Não, a gente tem muitos casos mesmo. A nossa região, né, é uma região que tem muito propícia a câncer de pele, né? A gente tá pegando muito câncer de mama, de colo de útero, pacientes jovens, né? Então a gente tem de todos os públicos, na verdade, né? Mas era uma doença que a gente geralmente encontrava em pessoas mais velhas, né? E hoje está mudando um pouco esse perfil, né? Esse perfil ele tá mudando. Até porque nós temos muitos exames de diagnóstico precoce. Então tem isso também, né? O diagnóstico precoce, você conseguir chegar até esses exames, hoje está muito mais fácil, né? Então você consegue fazer uma busca mais rápida, precoce mesmo, Sim. né? Talvez antigamente até tinha, né? Mas eu acho que não com essa tecnologia avançada, Vai muitas mudando, pessoas né? morriam sem nem O perfil saber. epidemiológico ele vai mudando de acordo com os anos, com a região, Estações, com, né, né? a situação, com todos E esses aquilo, dados Cami, que a gente está inserido, né? De todo mundo tem câncer, só resta descobrir, é real? Tu acredita? Eu acredito que as pessoas elas têm células, todos nós temos células, Sim. né? Aí quando ela começa a se comportar de forma diferenciada, é que pode aparecer algum tumor, né? Então, de certa forma, não está errado, né? É um dito popular e se fala para simplificar um pouco as coisas, E né? o dito câncer de pele, Cami, seria o menos agressivo, assim? Ou ele tem... Existem tipos diferentes, tem né? seus... Tem tipos diferentes, tem melanoma, não melanoma. O melanoma é o mais agressivo, né? Mas tem outros tipos também. E quais são os recursos que o município recebe para lidar com essas situações? Estão satisfeitos? Precisaria melhorar um pouco? Sempre precisa mais, né? Sempre, cada vez mais. As Vamos falar mal da necessidades são prefeitura. cada vez maiores, né? A gente sabe que o financiamento, ele é tripartite, né? Ele não é só municipal. Ele tem uma contribuição estadual, uma contribuição federal, né? O município também investe dinheiro em todas as áreas, né? Não só na saúde. E é recurso finito, porque
tem um limite também, né? Mas o município de São Lourenço é muito bem assistido, né? Nós temos bons médicos, temos equipes em todos os lugares, nós somos 100% cobertos por equipe de saúde da família. Nós temos uma equipe muito boa de trabalho, né? A gente tem uma estrutura, além de uma estrutura física, um humano, né? Recursos humanos muito bom. As pessoas são muito envolvidas, são muito comprometidas, acolhem o paciente, É né? importante, né? Então, isso é importante. A gente tem uma rede bem estruturada, né? Perto de outros municípios. Na verdade, a nossa região aqui de Santa Catarina é uma região diferenciada, né? Nós temos um pouco de dificuldade na alta complexidade, que são essas coisas um pouco mais complexas, né? Mas nós temos Pato Branco, que é aqui do lado. Tu diz em relação às cirurgias. Coisas mais de maior complexidade, né? Tem algumas coisas que só tem em Florianópolis mesmo, mas isso é uma questão que não tem muito como fugir, né? A E tem coisas que né? são tão difíceis de encontrar que os especialistas também estão um pouco mais distantes. Mas a gente tem o apoio aqui de Pato Branco, que a nossa região é a única do país que tem essa quebra de fronteira entre estados diferentes, né? Então, nós podemos ir para o Paraná e isso é uma coisa muito boa para nós Tem daqui, gente que né? vem de muito longe, né? Pra ser Tem atendido. pessoas que vêm de muito longe mesmo. Sim, são 27 municípios, né, que Pato Branco atende, então tem bastante gente ali. Mas nós estamos muito bem servidos nesse sentido, assim, né? Claro, sempre tem o que evoluir, cada vez você vai querer mais, melhor, né? Mas a estrutura que a gente tem hoje já é uma estrutura muito boa, em todos os sentidos. Tu trabalha ali com a parte oncológica, mas você percebeu, por exemplo, após pandemia, assim, algo que afetou mais a população? Crise de ansiedade, tem visto esse tipo de coisa? Ou você só lida com essa parte mais? Não, a gente acaba acolhendo todas as pessoas, né? Até porque fazem muitos anos que eu trabalho na saúde, então a gente acaba circulando por Se várias tornando áreas, conhecida. né? Já se torna conhecida. Então, com certeza, o perfil das doenças, ela mudou, né? Ela mudou, isso não é só aqui, isso é a nível de Brasil, de mundo, né? Uma coisa que mexeu com muitas pessoas na pandemia, né? Mexeu muito com as pessoas. Então, as crianças que ficaram isoladas, então hoje o reflexo está lá na escola, está na saúde, está na alimentação, então no perfil epidemiológico delas, né? Nutricional. Então, tudo isso tem uma mudança, porque foi de uma hora para outra, todo mundo fechado dentro de casa, convivendo com o medo, cada um trabalhou de um jeito, buscou trabalhar de uma forma, mas nós não estamos preparados nunca para esse tipo de coisa, né? É o E incerto foi algo realmente muito difícil de lidar, Você, como né? enfermeira, jamais imaginaria que dentro da tua profissão tu passaria por uma pandemia, né? Viral. A gente nunca espera, né? Nós tivemos uma situação semelhante, que foi quando surgiu o H1N1, né? Sim. Mas não foi tão intenso como dessa vez, né? Logo surgiu a vacina, logo os medicamentos para tratamento. Então, dessa vez foi um pouco mais sério, assim, mais grave, né? Mais pessoas... Em algum momento tu sentiu medo, Cami? Trabalhando? Senti medo. Até porque, enquanto pandemia, eu não estava na assistência. Eu estava como gestora, né? Então, foi uma angústia triplicada, assim, né? A minha angústia, ela era por todos os munícipes, né? E também pelas pessoas que trabalham contigo também, né? Por estar à frente, colegas, né? Com certeza. Era uma angústia diária, né? Todos contribuíram muito, né? Se doaram muito. E eu acho que essa foi a principal... o que de melhor ficou, né? Que foi, assim, realmente as pessoas, quando elas precisam, elas realmente se unem, elas realmente se ajudam muito. E nós temos muitas pessoas boas. Muitas. Muito mais do que pessoas ruins, né? Então, essa é uma lição que ficou assim. Todo mundo teve que sair da sua casa, todo mundo teve que fazer muitas horas a mais. Né? Quem tinha filho, quem não tinha, estava todo mundo envolvido. Um colega adoecia, o outro já estava prontamente disposto a cobrir aquele momento, aquele horário,
Mas né? também Foi foi uma luta, né? desgastante. Foi muito desgastante, né? E eu estando na parte da gestão, foi angustiante porque eu queria também estar ali ajudando, mas eu, naquele momento, a minha função era outra, né? Então, foi bem desgastante, né? Mas foi um aprendizado. E eu acho que veio para trazer muitas coisas boas para nós também, né? Essas perdas que nós tivemos dentro do nosso município e mundo afora também, né? Trouxeram muitas lições para várias pessoas, né? E quem conseguiu aproveitar disso e tirar disso para ser uma pessoa melhor, eu acho que com certeza é uma lição que fica, né? Eu acho que as pessoas aprenderam. Eu acho que quem é bom sempre aprende mais. Quem não é, Eu acho que né? Às vezes parece que vai melhorar, mas né, nem sempre vai. Passou, Mas esqueceu. ainda bem, assim, a gente sempre falava e conversava sobre isso, que as pessoas que nos cercam sempre são muito melhores do que aquilo que não vem de bom, né? Do que aquilo que é ruim. Sempre tem muito mais pessoas dispostas a ajudar. A população sempre colaborativa, né? Então, atendia tudo que era solicitado. Alguns saíam da linha, mas a grande maioria buscou fazer a sua parte, Sim. né? Buscou fazer a sua Máscara no parte. queixo, né? Uns mais, uns menos, né? Uns entendendo realmente, outros não entendiam direito. Outros ignoravam, né? Achavam mas que não era nada. Transgredir regras faz parte do ser E assim, humano. né, Camila? Cada pouco, né? Ah, vai passar, vai dar o pico e vai passar. E assim foram, né? 2 longos anos. E foi vem sendo, bastante né? tempo. E, na verdade, aqui em São Lourenço, o primeiro ano ali, não ocorreram casos graves, né? Os casos graves começaram em fevereiro do ano posterior, que começou em março. Do ano passado, né? Do outro ano, né? De 2020. 2020? E aí, começou em 19, em fevereiro de 2021 e de 2020 que começou a ficar pior, em fevereiro de 2020, e que foi a pior fase aqui em São Lourenço e na nossa região, né? Que houveram as mortes, e que, né, é muito triste saber que pessoas perderam os seus familiares dessa forma. Não que não aconteça com outras doenças, a gente entende que acontece com outras doenças. Todos os dias alguém perde algum familiar, alguém que ama, né? Mas dessa forma foi em massa, um pouco né? traumático, né? E bem desesperador mesmo, né? Bem desesperador. E algumas mortes que aconteceram aqui em São Lourenço foram devido à resistência à vacina, alguma coisa? Ou Eu acredito que não, porque foi em fevereiro, né? E depois que começou a vacinação. Então, assim, as pessoas, elas aderiram à vacina. E sempre a gente precisa respeitar também, né? Quem entende de não se vacinar, não usar nenhum medicamento. A gente precisa respeitar a opinião de cada um, mesmo que isso às vezes acabe atrapalhando a coletividade, né? Mas, infelizmente, são as ideias diferenciadas, né? Diversas. O que a gente ouviu durante a pandemia é o que a gente ouve em diferentes assuntos, né? As pessoas têm formas diferentes de pensar. Às vezes tu não tá tão empenhado nessa questão da coletividade. Muitas vezes a gente faz coisas, toma atitudes, não pensando no coletivo, pensando no individual, né? Então, eu não vou fechar o meu comércio porque eu preciso, né? Um exemplo só, né? Sim. Óbvio. E cada um pensando no seu, mas às vezes a pessoa também não fazia por mal, né? Ela estava pensando nela, na sobrevivência dela, e isso é natural do ser humano. Também, né? É natural do ser humano. E foi um momento que ninguém sabia muito o que fazer, né? Sim, com certeza. Não tinha um protocolo, né? O governo federal agia de uma Até hoje forma, não tem esse estadual de protocolo, outra, assim, municipal né? de outra. Do que fazer, qual o medicamento ideal, aquele que realmente tem que ser usado. Então, foi um momento difícil, né? Mas realmente a gente pôde perceber, assim, que as pessoas, quando elas querem, elas realmente são capazes de ajudar e de ser muito melhor do que elas são, né? Todo mundo consegue ser um pouco melhor quando quer. Você acha que existe risco de passar por isso de novo? A
A gente não Nesse sabe, nível. né? Será que tem fim? Porque agora a gente percebe aí, nas últimas semanas eu vi que tá tendo uma alta Sim, novamente, novamente né? é que acontece a modificação, né, do vírus, a mutação. Então, pode acontecer. Eu acredito que em larga escala, como aconteceu, acredito que nesse momento não. Mas a gente também não sabe, É né? Porque é o difícil. comportamento epidemiológico de cada região Uhum. e do vírus mesmo, né? É uma coisa que a gente não tem como ter certeza, né? E essas coisas, elas são cíclicas. Elas podem Sim. voltar a acontecer com outro vírus, uma outra, né? Pode acontecer novamente. Bora gente. tomar 20 doses. Se fosse essa a única solução, né? Já ajudar. vacina no braço. É. Cami, algumas perguntas da galera aqui. A pandemia foi o maior desafio da sua vida? Eu acho que nesse momento em que eu estava enquanto gestora, realmente foi um desafio muito grande, né? Uhum. Porque primeiro que era uma coisa nova, eu sou da área técnica. Eu gosto de atender gente, eu gosto de estar com os Com o pacientes, paciente. eu gosto de ajudar ali, colocar a mão na massa, né? Uhum. E a gestão, ela é um pouco diferente disso, né? Ela é o pensar daquele momento, né? Toda hora fazendo reunião, era um momento assim que tinha que tomar decisão, que, né, como que vão fazer, estruturar a equipe, exame, isso e aquilo, e aquele lá, como é que faz? E o paciente que tá com dor, para onde vai? O fluxo desses pacientes, né? Então, assim, tinha uma equipe junto comigo, claro, né? Nunca foi sozinha, sempre foi com a equipe. E Uhum. com todos, né? Com todos os funcionários. Todos eles colaboraram imensamente. Sem eles, com certeza, a gente não teria conseguido passar por esse momento, né? E foi um desafio grande, com certeza. Acredito que até hoje foi o maior dentro da minha profissão, com Sim. certeza, né? Um momento de angústia também, né? Até porque você comentou que tem filhos, né, Cami? Tem. Deve ser horrível, né? Ter essa sensação de, será que tô carregando o vírus, né? Sim, sim, com certeza. Até porque a vacina, eu fui uma das últimas a me vacinar, né? Porque apesar de ser enfermeira, naquele momento eu estava enquanto gestora. Uhum. Então é evidente que eu jamais ia fazer a minha vacina antes de qualquer pessoa. A minha preocupação era com os meus colegas. Os meus colegas, com os que no caso eram os funcionários, mas Sim. sempre serão os meus colegas, né? Então, sempre a minha preocupação foi com eles primeiro, né? E assim, moralmente eu jamais iria fazer Sim. isso, né? Tomar vacina antes do que qualquer outra pessoa, mesmo sendo enfermeira. Naquele momento eu era gestora e eu precisava esperar o momento que toda a população fez da minha idade. E foi ali que eu fiz também, né? Junto com a população, com a idade. Foram Uhum. 4 doses, né? Sim, E agora? estamos na... Uhum. Então... Já vamos vai. receber críticas ao vivo. Cami, mas teve alguma história assim que te marcou na sua profissão? Uma história, seja ela triste ou feliz, enfim? Todos os dias tem, né? E eu sou muito chorona, assim, eu sou muito... Mas deve ser Eu gratificante, sou né? muito emotiva, eu me envolvo com as pessoas, eu choro com o paciente, eu não tenho vergonha, assim, Uhum. de demonstrar os sentimentos. E são muitas histórias de amor, de gratidão, de entrega, né? De pensar que realmente vale a pena, né? Vale muito a pena ajudar as pessoas, vale muito a pena fazer o que a gente faz com o coração, de verdade, né? Porque todos os dias a gente recebe um presente, assim. Todos os dias. Sempre tem alguma coisa. Eu, às vezes, quando ia trabalhar, triste, porque estava longe da minha família, enfim. Uhum. Sempre chegava uma criança, alguém para me abraçar, dava um desenho, uma flor que arrancou lá do canteiro, né? Uma coisa simples, Que mas modifica. quando eu chegava triste, cabisbaixa, sempre chegava alguém e me colocava para cima, né? Uhum. Então, eu acho que a gente, na verdade, aprende e recebe muito mais dos pacientes do que a gente dá. Com certeza. Com certeza. A gente recebe muito mais todos os dias, né? Esse amor, essa coisa assim, de poder estar auxiliando alguém que precisa, é a nossa profissão, né? É o nosso... A gente tá ali para isso. Mas o que eles trazem de volta para nós é muito maior, com certeza. As lições diárias. Ah, imagina. Lições diárias. Deve ser maravilhosa a sensação, né? De
dever cumprido, ou enfim, de gratidão, né? Sim, não, e assim, tu começa a entender que, apesar de às vezes as pessoas estarem com um problema muito maior do que o teu, elas ainda conseguem sorrir, elas conseguem agradecer, elas conseguem entender que é um momento, que tudo aquilo ali vai passar. Então, principalmente os pacientes oncológicos, né? Eles são muito mais evoluídos do que nós. Assim, em força, em vontade de melhorar, de ficar bem, assim, né? É uma lição diária, com certeza. Na hora a gente vê que não tem problema nenhum, né? É porque o ser humano tem essa questão de comparar, né, o problema. O meu é maior, o teu é menor. Cada um tem o seu. E para a pessoa, aquele ali é o pior, né? Então não interessa se chegou um aqui que tá, sei lá, sem uma perna e o outro que tá com uma dor na unha. A dor dele é a dor dele, né? A dor da perna e da unha, cada um tem a sua, que né? existe aquele julgamento, né? Você fica se queixando, tu não pode sentir. Se compara. E na verdade a gente não sabe o que o outro sente, a intensidade Não, que é. com certeza. E no dia a difícil, dia, né? assim, a gente vê muito isso, né? Às vezes o julgamento, né? Ficar reclamando não tem nada. Tu não sabe o que a pessoa... Mas não. talvez para ele Não, tu não sabe o que a pessoa tá passando, problema né? da vida dele, né? Então a gente precisa respeitar muito isso, assim. Acho que esse é o princípio básico, não só de quem trabalha na saúde, assim, quem trabalha com prestação de serviço, mas para o ser humano, né? Para tu poder viver em sociedade de forma aceitável, assim. Acho que é o melhor a se fazer, realmente, é Respeitar a pensar dor que do cada um é respeitar o outro. Perguntas aqui. Vamos ver o que mandaram pra Camila Lorenzetti. Vamos ver aqui. Cami, se for Nossa, a pergunta Cami difícil. Lorenzetti, quero saber como você faz pra ser tão linda e maravilhosa. Passa a receita aí. Vocês estão de brincadeira comigo, Não, né? pergunta séria mesmo. Mas, Cami, isso é reflexo, com certeza, do amor que você tem pela profissão, né? Que é visível. Então, foi um relato aí. Não sei se foi paciente ou você pediu pra alguma amiga te mandar. Não, eu não contei pra ninguém que eu tinha aqui. Tô brincando, tá? Não, eu mandei, comprei uns Se fãs. fosse tá aí, eu mandaria, ó. Vai mandar a Por ver- pergunta elogiosa pra mim. ela não tem Insta, né, Cami? Não. Eu ia dizer que ela mesma tinha mandado. Cami, algumas polêmicas, tá? Se você não quiser responder, tudo bem. Tem alguém que você visualiza como um bom futuro ministro da saúde no Brasil? Alguém que te chame a atenção? Alguém que você pense... Não. Não? Não. Agora, no momento, assim, não visualizo nada, assim. Ninguém, nenhum nome que possa ser. Eu gostava Até porque, assim, a gente, na verdade, conhece um pouco, mas conhece nada, né? Dessa parte. Mesmo estando na saúde, mesmo tendo uma breve muito passagem distante, ali né? pela gestão... É algo assim que não faz parte do dia a dia, não sei, a gente não tem, na verdade a gente peca nisso, né? A gente deveria ter o hábito de ler sobre, conversar mais sobre, né? Mas realmente a gente conversa sobre isso só no momento em que já se apresenta, né? E a gente realmente fica um pouco aquém desse tipo de conversa ou de procurar saber um pouco mais a respeito de alguém que poderia ser um nome, né? Eu realmente não tenho ninguém assim que eu acho que poderia ser, né? Porque também eu confesso para vocês que eu desconheço muitas pessoas que poderiam ter essa capacidade. Sim. Mas com certeza temos muitas pessoas que poderiam ser. Até porque a saúde é uma das áreas mais importantes, né? Dentro de um governo, né? Saúde e educação aí deveria ser o carro-chefe, né? De um governo federal, então... Sempre vai ser a parte mais visada também. Isso é a nível municipal, a nível estadual, né? Sempre é assim, né? E também a parte, como eu falei, que envolve a pessoa por completo, né? Saúde, né? Então, é algo realmente bem complexo, né? E em relação a isso, Cami, agora uma pergunta minha. Você acha que essa troca que houve de ministros durante a pandemia foi prejudicial?
E sabe que teve muita troca, né? E eu gostava do Mandetta, daí vazou, né? Olha, é que a gente não... Na verdade, os bastidores, o que aconteceu realmente, né? O que acontece é que a gente fica muito no nosso quadrado, Preso, né? né? Do município. bolha. Então, cada um fica no seu quadrado ali tentando remar Ainda mais que você tava à frente, né? para Tava melhorar correndo dia a aquela dia ali, né? situação, enfim. Então, e troca. A troca, geralmente... É ruim, né, quando acontece, assim, uma troca. Eu não falo especificamente disso, né? Mas cada vez que se troca, se perde algumas coisas que estão a caminho. E também se melhora outras coisas. Isso é evidente, né? Então, relativo a isso especificamente, eu não sei te dizer se isso foi algo pior ou melhor, né? Algumas coisas andaram, outras coisas ficaram com um formato diferente, né? Porque são visões diferentes. Assim como entra um secretário, quando entra um secretário diferente, quando entra um vereador diferente, sempre tem uma coisa que aquela pessoa enxerga de outra forma. É a maneira que a outra pessoa enxerga, né? E, assim, como é algo que fica um pouco... a gente não tem muito abertura para chegar até num ministério, para conhecer a fundo, né? Você precisa realmente ler muito, estudar muito sobre isso para poder emitir alguma coisa. Era melhor ou era pior? Né? Porque as pessoas têm muito isso de, acho que era melhor, acho que era pior, Geralmente, né? quem Na muito pandemia opina... a gente sentiu muito isso, assim, agora limita. Daí tinha quem achava que não devia limitar. Agora, né, o difícil mesmo é tu tomar uma decisão. Por Quem isso que eu tá ali acho que na se frente tivesse pra uma tomar a pessoa decisão- só, do início ao fim, pelo menos era uma linha de pensamento, né? Cada Pode ser pouco que mudava sim. uma coisa, né? E Mas assim, ficava todo não mundo meio mudam perdido. todas as pessoas. Quando muda alguém, não muda todos, né? Muda algumas pessoas. E aí a linha a técnica, ela continua, né? Então, eu sempre acredito muito assim que, independente de quem for o ministro, enfim, existe uma área técnica, né? A área técnica, ela sempre é soberana, ela precisa ser soberana. Isso em todas as autarquias que a gente tem. Em todos, Não é achismo, né? né? Não é o que tu acha, é o que é, né? Então, por isso eu sempre acreditei muito, assim, que tem essa parte que as pessoas gostam muito de falar, de achar, de dar uma opinião, né? E muitas vezes a maioria não tem o conhecimento necessário, né? A gente sentiu isso muito durante a pandemia. Sim. As pessoas realmente falam às vezes não é por mal, né? Na maioria das vezes não é por mal. Porque as pessoas gostam muito de falar, de dar uma opinião. Por que não faz assim? Por que não... Mas existe um manual técnico, existem regras, existe alguém que pensou naquilo ali antes de fazer, né? Então, no caso da pandemia, pensou lá as regras sanitárias de acordo com a lei, de acordo com aquilo que foi colocado, né? Então, existem muitas coisas para se chegar até uma decisão. Né? E é claro que a decisão ela diverge, porque cada pessoa tem a sua opinião vista do seu conhecimento. Aí, às vezes, um vê de lá de baixo, o outro vê lá de cima, e claro difícil, que a decisão vai ser... Pra quem tá... A visão vai ser diferente. Comandando ali, né? É difícil. E foi o que você falou, durante a pandemia a gente viu muitos achismos, né? Até vindo das autoridades, né? Sim, eu acho que esse medicamento é melhor. Você não tem que achar nada, você não é médico, não é da área da saúde. Nós tivemos muitos conflitos de opiniões, assim, né? Para vocês que trabalham com a saúde, deve ser difícil, né? É um pouco difícil, mas eu te confesso que, assim, que a gente que é da área técnica segue o que é técnico. Existe um manual, o Ministério da Saúde colocou que é isso, e é isso que se segue. Sim. Né? A faixa etária ser vacinada. Essa é de tal a tal dia, é isso que tem que seguir. Não, e começamos pelo básico, né? Vacina, é eficiente ou não é eficiente? Pô, a gente nasce sendo vacinado, né? Aí agora a gente vai discutir vacina ou não vacina. É como você falou, não quer vacinar, ok, tudo bem, mas você não precisa ser negacionista. Sim, né? as opiniões elas sempre vão divergir, né? A gente tem hoje pessoas que não vacinam seus filhos para as vacinas que já existem há tanto tempo. Pelo amor de Deus, né? A gente está vendo aí uma baixa cobertura vacinal
pelo Brasil afora, né? Não é só uma realidade daqui, é uma realidade do Brasil todo, né? E isso é preocupante, porque isso faz com que doenças que já Surjam, né? erradicadas possam estar retornando e atingindo as nossas crianças, né? Entra a questão da coletividade, né? De pensar no Então é a outro. questão da coletividade, né? Porque não é só você se vacinar, a gente precisa ter um quantitativo de pessoas vacinadas, né? Para que o vírus, a bactéria não circule. Uhum. Mais algumas perguntas? Cami, quer fazer alguma? Tem. Pode ler. Tá Cami, em relação ao mundo, né? Como você acha que o Brasil se saiu em relação ao mundo? Tu acha que a gente seguiu um caminho correto? Vem seguindo? Ou você acha assim, se fosse eu faria assim? O achismo. O que você acha? Eu procuro nunca falar se fosse eu acho que tinha que ser assim. Porque que nem eu falei para vocês, eu penso muito assim. Como eu estive esse curto período à frente de gestão. Quando você está ali, você precisa tomar decisão. Você precisa. Então, se tu não faz, vem aquela questão. Por que não fez? Porque não... Se você faz, não deveria ter feito diferente. Mas alguém tem que tomar essa decisão. Alguém tem que fazer. Né? Então, eu penso assim que as pessoas nomeadas, as pessoas escolhidas, as pessoas que estão à frente dos nossos governos, né, municipal, estadual, federal, elas estão ali por algum motivo, né? Elas têm o mínimo de condições de estar ali, de uma forma ou de outra, ou politicamente, ou por capacidade mesmo técnica, né? E elas com certeza vão fazer aquilo que elas entendem que é melhor para aquele momento, né? É difícil você dizer tá certo, tá errado, não deveria ter feito, deveria ter feito. Até porque a gente tem uma visão A gente aqui, conhece um pedaço muito pequeno da história, né? Da história que eu digo de tudo que acontece, né? Então a gente conhece uma fatia disso. E é difícil a gente falar por essa fatia, né? Se isso foi melhor, isso foi pior. Porque para mim talvez tenha sido pior, mas para você, Cami, tenha sido melhor. Sim. Para Thay tenha sido melhor, porque você é outra pessoa. Você está inserido em outro meio, você tem outros objetivos na tua vida. Às vezes você não perdeu ninguém pela pandemia, mas eu perdi, então eu vejo dessa forma. Para ti, condições, né? nesse aspecto, para ti, com certeza, tu condena totalmente, né? Eu não perdi ninguém da minha família, mas eu perdi pessoas que eu conhecia, os pacientes que a gente se apega, a gente fica, né? Tu se envolve com a família, tu vê a família sofrer, os que passaram e agora, ainda hoje, estão com os reflexos disso tudo, né? Então é óbvio que algumas atitudes você realmente condena. Sim. Porque, além de tudo, você é ser humano, né? Tu se coloca no lugar do outro. Então, talvez tivesse feito diferente tal coisa, teria, né, tomado uma atitude em outro momento. Teria. Sim. Mas isso são coisas, como eu falei, né? São coisas que A tua visão. são bem individuais e que você, às vezes, julga de acordo com aquele olhar que tu tens. Daquela parte que tu vê, né? Daquela parte que é te muito cabe. pequena. Que te cabe. É assim como no ambiente de trabalho, às vezes, né? Eu não gosto muito daquilo ali. E o outro, não, mas aquilo ali não me incomoda. Eu gosto. Não vejo problema com aquilo ali. Não, mas aquilo ali me incomoda muito. E daí tem outro que fala, eu já nem gosto de trabalhar. E é claro, né? A nível de Brasil, a gente teve uma dificuldade grande. Não tem como negar isso, né? Mas, já dizer se foi ou não foi melhor ou não, eu realmente não tenho propriedade para falar sobre isso, né? Porque se eu for falar a minha visão, a minha Camila, eu acho que não foi bom. Mas, se a gente for ver na totalidade, talvez não tenha sido tão ruim assim, né? Porque a gente também ouve muito o que se fala. E a gente, às vezes, pega uma notícia pronta e põe ela como verdade. Então, né? A gente, às vezes, tem que analisar. Eu acredito que sim, houveram muitas falhas, né? A gente ficou muito à mercê ali de muitas coisas, né? E os dias correndo
E a gente pedindo para, por favor, alguma coisa a mais, pessoas né? morrendo. Uma resolução, alguma coisa que pudesse te conduzir, um medicamento que pudesse realmente ser eficaz, né? E realmente foi um momento bem difícil. Eu acredito que nesse sentido a gente poderia ter sido melhor, né? Mas como eu falo, quem está lá na frente para tomar a decisão também nem sempre conhece a realidade daqui, né? A realidade de quem realmente está sofrendo com isso, né? Uhum. A gente vê isso hoje nas cirurgias eletivas, a gente vê isso em muitas coisas referentes à saúde, né? Geralmente quem está no momento para tomar decisão, para criar algum tipo de política pública, ela nem sempre conhece a realidade. Na Nunca maioria das esteve vezes dentro ela de um não conhece a hospital, realidade. nunca esteve ela não dentro. sabe que tu está há 7 anos esperando para fazer uma avaliação, Uhum. porque tu tem uma dor no joelho, né? Que te limita. Talvez tu não consiga mais andar daqui a pouco, né? Então ela vai enxergar de lá de cima. Uma coisa que pegue a grande maioria. Mas daí pra você já não foi bom, porque não te ajudou. Porque eu tava na né? fila esperando, tipo, né? E tu Um continuou, exemplo. né? Então são coisas diversas, assim, porque a saúde é um ambiente muito, muito diverso. A tua dor no joelho, a Thay também tem, mas daí pra ela é diferente. Às vezes é o mesmo problema, Uhum. mas pra ela pega diferente. Tem. Limita ela no trabalho dela. Pra ti, talvez não mudaria muito, Uhum. mas pra ela, talvez ela já não pudesse mais E trabalhar. aí, como que eu vou julgar a dor dela? Né? Exatamente. Então, os julgamentos, eles sempre são difíceis de fazer, Sim. né? Sempre uma coisa bem... Mas, Cami, eu acho que uma das coisas boas que fica da pandemia é como, não só a enfermagem, mas eu vejo a enfermagem como uma linha de frente, né? O médico é super importante, lógico, não se discute isso, mas a enfermagem é a porta de entrada para o paciente, né? Eu acho que a gente aprendeu a valorizar ainda mais, né? Vocês, enfermeiros, né? Em consequência disso, tem a PL, né? Do piso salarial de vocês que ficou aí travada, né? Qual a sua opinião em relação a isso? Você acha que vai andar? Como que tá? Também eu acho que vocês, enfermeiros, estão mais por dentro, né? Sim, ela tinha sido suspensa, né? É. E aí ela agora perdeu aquela validade, enfim, hoje ela está em vigor. Então, Sim, mas já foi eu só aplicado? não sei exatamente até quando que os locais têm que se adequar, né? O nosso município vive uma realidade diferente, né? A gente é estatutário, então o nosso piso hoje, o que a gente ganha hoje é superior ao piso que foi proposto, Uhum. né? Então, para vocês não modificaria? Nós, ainda bem que temos gestores com um olhar diferenciado, né? Eu penso que todas as profissões foram essenciais na pandemia, né? Mas a enfermagem, ela é ligada ao cuidado, né? Ela é o cuidar, então ela é quem tá ali na cabeceira do paciente, né? A enfermagem que eu falo é enfermeiro e técnico também, Sim. né? Que fazem parte da equipe. Mas todos tiveram um papel bem importante. E é evidente que nesse momento de pandemia, como a enfermagem sempre foi muito... a gente trabalha muitas horas seguidas, tem 2, 3 empregos para poder chegar a um valor razoável, né? Nunca tivemos essa visibilidade. Então, essa foi a brecha que foi encontrada para poder justificar e nos fazer enxergar. Sim. E eu fiquei muito feliz com isso. Eu sou uma defensora, assim, da minha profissão. Eu acho que a gente luta muito para ser reconhecida. A gente tem um papel bem importante dentro da equipe, né? Assim como os outros também, mas é evidente que cada um vai falar do seu, né? Uhum. Cada um vai falar da sua profissão. Acho que sim, que a gente tomou um espaço E o médico legal. ganha bem, né? Vamos combinar. Eu acho que todos os profissionais deveriam ganhar melhor. É verdade. Essa E assim, é a o verdade, trabalho que o enfermeiro todos os faz... profissionais deveriam ganhar melhor. Os técnicos também, como você falou, né? físio, o técnico, o nutricionista, o psicólogo, né, o médico, o bioquímico, Os policiais. o pessoal da limpeza, a força de segurança. Eu acho que todos poderiam ganhar mais, né? Eu acredito que Sim. seria um
um plus, assim, para a profissão. Quando você ganha um pouco mais, é evidente que tu trabalha com mais empolgação, ainda mais, né? Isso ajuda quem já tem vontade de trabalhar, né? Mas assim, aqui no nosso município, a gente foi contemplado com os valores, tanto técnico como enfermeiro também, né? E porque a gente é estatutário, então é um pouquinho diferente, né? Eu vejo que quem trabalha em hospital já está com uma batalha um pouco diferente. A gente tem relatos de colegas que perderam o emprego depois dessa lei, né? Dessa PL. E que é triste, na verdade, né? A minha irmã é enfermeira, Cami. É. Sim, ela trabalha no hospital lá de Ampere, né? E aí, nossa, todo mundo ficou muito feliz e aí logo depois... Mas veio eu acho que vai dar certo. decepção. Eu acredito que sim, que vai ser possível. Muitos municípios já estão se adequando, muitos hospitais já estão se adequando, né? E com certeza, além dos outros funcionários, a enfermagem é geralmente a maior parte, né? Dentro de um serviço. A gente entende também essa parte do serviço, mas a gente sabe que a gente quer ser valorizada financeiramente. Qualquer um de nós quer, né? E foi bem legal, assim, né? Foi uma das coisas que, depois de anos, fazem muitos anos que isso estava para acontecer, aconteceu agora nesse momento, né? Depois da pandemia, porque eu acredito que os profissionais da saúde, na verdade, foram vistos, né? De diversos ângulos, assim, e foram vistos como essenciais, né? Até mesmo profissões que às vezes não se dava muito valor, mas até mesmo motorista da ambulância. Nossa, a gente tem os nossos motoristas aqui, eu falo pelos nossos, né? Eles são 10, né? Eles estão sempre dispostos, eles abriram mão de férias, ajudavam pacientes, se importavam, sabe? Foi muito bonito de ver que realmente quem trabalha na saúde tem um olhar diferente sobre as pessoas, né? Sim, guerreiros. Por coincidência, meu pai também é motorista da saúde. Que legal. E oncológicos, ele leva pacientes de oncologia. E também, nossa, os pacientes dele gostam muito dele. Recebe diversas homenagens aí, reconhecimento mesmo, porque são guerreiros. Vai todo dia pra Cascavel, acorda às 3 da manhã, chega ao final do dia e tá lá. E se envolve firme e forte. Se envolve com a história do paciente. Volta e meia ele vem me contar que certeza. Aconteceu de falecer algum, né? Então, olha, só reconhecimento pra vocês. Nossa gratidão. Bom, Cami, a gente tem um quadro, Momento Brecha, do nosso programa. Se você quiser deixar uma mensagem, um conselho pro pessoal aí, ou pra alguém especificamente, fique à vontade. Deixa o seu pensamento aí pra gente refletir um pouco. Conselho não, né? Que diz que conselho não se dá. Se vende. Não, eu só tenho a agradecer, né? A Thay, que fez o convite, né? Eu sei que com certeza ela conversou com a Cami antes de fazer esse convite. Falei super bem, eu fiquei muito feliz, fiquei bem lisonjeada com o convite. Agradeço imensamente. Eu só vim porque vocês, assim, eu acho que merecem esse incentivo. Eu desejo muita sorte, quero que vocês vão muito longe, né? Que quando vocês chegarem lá em não sei quantos mil visualizações, eu vou sentir muito orgulho de ter feito parte disso, né? E dizer assim, que tudo que a gente for fazer, a gente precisa fazer com amor, né? E isso tanto faz se é na tua casa, no teu trabalho, no dia a dia, na rua. Então, faça a sua parte, pequenas coisas, não vai mudar nada na tua vida, não vai demorar nada a mais. Então, seja gentil no trânsito, gentil com a mulher da limpeza, com a pessoa que tu passa na rua, com o vizinho, com o teu colega de trabalho, né? Eu acho que isso é essencial e é o que tá faltando, na verdade, né? É você olhar o outro, só olhar. Acho que basta, né? Se você só olhar o outro, você sempre vai fazer uma coisinha a mais, né? Tipo, eu torço muito pela Thay, ela sabe o carinho que eu tenho por ela, assim. É recíproco. E, tipo, eu vim porque eu acredito muito
em ajudar as pessoas, da forma que for possível. Então, se ela me convidou, se vocês me convidaram, é porque eu acredito que, né, tem a de agregar, alguma forma, eu posso estar contribuindo, né? E eu acho que a gente precisa pensar assim. Hoje em dia, eu quero um mundo melhor para os meus filhos também. Eu quero que realmente as pessoas tenham mais compaixão, sejam um pouco mais delicadas, se dediquem um pouco mais ao outro. Né? Eu acho que Olhar pro lado. se a gente conseguir fazer isso só um pouquinho, já vai ser muito melhor, né? Muito bem. Agradecemos sua presença. Esperamos que, quem sabe, né, uma próxima você possa retornar. Para nós vai ser... Ministra da Saúde. Não, isso não, que essa parte, assim, eu gosto mesmo é de atender paciente, tá? Já tag. Ministra da Saúde. Então, @Luiz Inácio. Não, Chama ela. Não. A gente precisa saber reconhecer até que momento a gente pode ser útil, né? Eu, com certeza... Cami, você é uma pessoa que eu admiro muito, eu já te falei. Desde a época que eu te conheci lá, que a gente trabalhou junto, né? Hoje tu tá treinando comigo e eu sempre falei de ti. Treina bem? Treina bem. A gente fala bastante, mas ela treina muito bem. Então falamos coisas interessantes. Trocas de conhecimento. De ideia. Obrigada mesmo por ter aceito o convite, tá? Esperamos uma próxima. Sempre que vocês quiserem, né? Eu com certeza vou estar à disposição. Nossos parceiros de hoje. Esquecemos. Acabou os patrocínios. Então, Cami, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A Thay sempre me falou muito bem de você. E hoje se confirma, né? Porque dá pra ver no seu olhar, no seu sorriso, o quanto você tem amor pela sua profissão. Eu gosto de pessoas assim, esperançosas, né? Que acham que o mundo sempre pode ser melhor. Que olham pro lado, que tenham compaixão, gentileza. Eu acho que uma das lições que a pandemia nos trouxe foi isso, que você falou sobre união, sobre quando o negócio aperta, a gente pega junto. Então, eu acho que essa é a mensagem de hoje. Muito obrigada pelas palavras. Eu acho que aprendemos muito com você e todo mundo que nos assiste com certeza vai levar algo bom sobre hoje. É isso, né? Agradecemos aí os meninos da Equidize que estão com nós, sempre nos ajudando muito. Arautec também, Gabi, André. Quem precisar, segue lá no Instagram, chama os meninos, chamam a Gabi, o André. Cami, quem quiser conversar com você, bater um papo, tá disponível lá no posto, na Policlínica? Sempre que precisarem, né? Eu sempre estou à disposição, assim, às vezes não posso fazer alguma coisa que não está ao meu alcance ali, mas a gente sempre leva até a pessoa que pode fazer. Dá o caminho. Não, a gente sempre busca ajudar, né? Com certeza. Como faz bastante tempo que eu trabalho, já as pessoas me conhecem também. E sempre que eu posso ajudar, eu sempre o faço, né? E é isso, né, pessoal? Vamos também falar sobre atividade física, né? Que foi muito importante aí no pós-pandemia. Quem precisar de um personal, chama uma amiga minha que eu conheço. Eu já passo aliás, por que tu tá ali como patrocínio? Tu me patrocina? Eu não tenho dinheiro pra te pagar o personal. Eu não tô entendendo. Vou tirar a tua logo dali. Demorou pra tu falar. É verdade. Eu tava pensando esses dias. Não faz sentido nenhum. Fechou, então? Eu posso qualquer horário, Thay. Cami, tudo de bom pra você. Fique à vontade quando quiser vir novamente. Também agradecemos, né, ao Dr. Rodrigo que aceitou o nosso convite, mas devido a uma emergência não pôde estar conosco. Mas, Cami, eu acho que falou tudo. E é isso, né, Thay? Já foi. Já abandonou até o fone, né? Pessoal, segue nós lá no Instagram, Brecha Podcast, se inscreva no nosso canal, dê um like, compartilhe. Se inscreve lá porque estamos precisando, né? Pra chegar nos 1.000 e poucos lá que a Cami falou. Valeu, beijo, galera. povo. Até mais. Até o próximo.